Terça-feira, 4 de agosto, boa tarde, pessoal. Estamos chegando por aqui na nossa página no Facebook com mais um programa Câmara Notícias, o programa da Câmara Municipal de Barra Bonita, com um resumo do que foi a sessão de ontem à noite no Poder Legislativo. E a gente começa com o requerimento do vereador Val Girioli, que pede informações sobre melhorias na SP 255. Senhor presidente, nobres colegas, pessoal que nos acompanha pela internet, pessoal que nos vem visitar, que é um prazer para a gente. Senhor presidente, todo mundo sabe da briga que eu já venho, não vou falar briga, mas reivindicando o que é o correto, reivindicando o que é necessário sobre essa obra da SP 255. Eu tenho um cunhado que ele mora, até ontem esteve comigo aqui, o Valdo Correia. Ele é engenheiro de rodovia, igual da Artéries, como ele trabalhou na Artéries. E uma coisa ele me disse, toda rodovia que é feita, ela só pode ser cobrada pelo tamanho dela feito. Ela não pode ser cobrada o pedágio por inteiro se não tem parte que não está feita. Já não estão cumprindo isso. Como ela falta várias partes para ser terminada, o preço do pedágio em Barra Bonita teria que ser outro, mais baixo. Esse é um fato. Isso nós vamos reivindicar depois, vamos ver o contrato depois, se estão cumprindo realmente o que é para ser feito. E outra coisa, não sei se vocês já viram, algum vereador viu, eu nunca vi. A gente viaja bastante, eu fui 2, 3 vezes com o Norte me contou, inclusive, com mais vereadores, quase atropelaram bicho em pistas, né? Javali, capivara, veadinho, tem um monte de bicho que atravessa a pista, né? A vida dele é do lado, do mato ali, tem um monte de lugar. E não tem a travessia dele por baixo da pista, que é obrigado a ter. Além de fazer a passagem da fauna, teria que ter um alambrado de mais de 100 metros de comprimento cada lado, dirigindo-se ele atravessar por baixo. Não pondo em risco tanto a vida do animal e nem pondo a vida em risco de quem está dirigindo o carro. Porque a gente vê vários, se vocês pesquisarem na internet, vários casos de mortes acontecem por animais na pista, por animais que atravessam as pistas. Porque eles não têm culpa, eles vivem no mato, né? O homem vai lá, avança, faz as pistas, eles estão lá no mato, eles têm que andar, eles não andar para comer, andar para, né, para fazer as coisas dele, como a vida do que tem, que o mato já era dele. Agora, quando se faz uma obra, é obrigado pelo contrato ter vários desses. Jaú, Barra Bonita. Quantos lugares tem desse? Quantos lugares você já viram algum alambrado impedindo que venha algum animal à pista? Quantos lugares vocês viram que passa o animal por baixo da pista? Eu acho que não tem nenhum. Então, não estou falando que fizeram, deixaram de fazer. Eu estou requerendo, pedindo que mande para mim, que eles falaram no contrato, tem 27, até para ter 27 lugares desse, entre Jaú até Avaré. 27 passagens de faunas. Tá? Eu acho que não fizeram nenhuma. Mas vou perguntar. Tá? Então, eu peço o voto dos vereadores, vamos saber a realidade, e se não fizeram, que eu faça. Porque o contrato exige e nós estamos pagando para isso. E nós não podemos pôr em risco a gente que viaja e pôr em risco principalmente os animais que não têm culpa disso. Tá bom? Então peço a todos que votem favorável a esse requerimento. Requerimento do vereador Claudeci Pascoal pede informações sobre situações de rua no Sonho Nosso 4. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, demais presentes, boa noite a todos. Sobre a rua Silvio Sestari, que está sendo citado no requerimento, e a Dorival Antônio Bergamo, é uma luta desse vereador já de muitos anos. Na parte de baixo da Silvio Sestari, principalmente, eu cobrei até o ex-prefeito, Zequinha, na época, 4, 5 anos atrás, que já entrava água numas casas da Silvio Sestari. Aí, na época, conseguimos que ele fosse lá, a prefeitura aumentasse umas bocas de lobo, melhorou até, numa outra casa. Mas da Dorival Antônio Bergamo, não foi feita nenhuma obra, né? Então, infelizmente, estava entrando água. Parece que teve um recurso na Justiça dos Moradores sobre esse assunto. E a prefeitura foi obrigada a fazer essa obra aí de ampliação das bocas de lobo, da galeria de águas pluviais. Eu não sei, tem bastante morador ali, eu já fui várias vezes ali, que comentou que talvez ainda não resolva. Que não foi feito um serviço assim perfeito, grande.
A demora é visível ali, né? Faz 2, 3 meses que foi feita a obra. Tá muito feio lá, tá tudo buraqueado, afundou um pouco o concreto que foi colocado, né? Eu fui procurado por vários moradores. Aí em junho, no começo de junho, eu liguei para o Lolô, que é um engenheiro da prefeitura. Ele garantiu para mim que na virada de julho já ia começar a obra de recape. Só que aí eu questionei ele, o Lolo vai fazer só no meinho que foi arrancado ou toda? Infelizmente ele falou que vai fazer só no meio. Tomara que não, que tenha conseguido dinheiro suficiente para fazer de lado a lado na rua, para ficar um asfalto perfeito, né? Tem até algumas fotos aí que foram tiradas do local, mas está bem intransitável ali. E afundou um pouco o concreto, então está difícil passar moto, principalmente. Não é uma obra tão difícil para a prefeitura realizar, não sei porque da demora, por isso estou fazendo o requerimento. Fui procurado por vários moradores ali, quero até mandar um abraço a todos ali que tenho muito carinho, para o senhor Roberto, Índio, para a Marina, a dona Cleusa, bom, enfim, um monte, a Solange, a Maria Elisa também está sempre me cobrando, pressionando, por isso estou fazendo o requerimento. O prefeito soltou até essa nota aí hoje, acho que era 2, 3 horas da tarde, que vai realizar a obra, tomara mesmo que faça isso. Vê mesmo nossos requerimentos aqui, até antes, e já corra, já tentar resolver, fazer. É o que a população quer, todos pagam seus impostos e tem que ter o serviço mais rápido possível. Então, peço o voto favorável e obrigado. A vereadora Cássia Bispo de Almeida apoiou o documento do colega de casa. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, todos na casa presente. Também sou favorável ao requerimento do Claudecir, no qual, no dia 22 de junho, eu fiz uma moção também, pedindo para o senhor prefeito que fosse atrás do responsável daquela obra, para a conclusão do serviço, porque também tinham me procurado, na qual um moço também tinha caído ali com a moto. Eu passo ali pelaquela rua quase todos os dias e também ali está precária a situação também. E eu também tenho conversado na terça-feira, eu acho importante esse requerimento, porque na terça-feira entrou um moço gritando lá no meu estabelecimento, me xingando, me ameaçando, por conta, falando que era culpa de nós vereadores que aquela obra estava parada. E não é. Aí eu expliquei para ele que foi uma ação judicial que veio, o prefeito teve que acatar para fazer, conversei com ele tudo certinho, ele foi se acalmando. Então, fui conversar com o Mané na quarta-feira e hoje também conversei de novo com ele sobre esse assunto, no qual ele passou que realmente a opinião dele, por enquanto, é fazer só aquele pedaço do meio, o asfalto, mas ele precisa esperar, ele tem que esperar, ele falou, a empresa entregar a obra, né, porque falta uma parte lá embaixo ainda que não foi feita e tem que fazer. Aí ele falou que a empresa entregando a obra para a prefeitura, ele consegue estar recapeando toda aquela parte. Até comentei com ele se era por conta de valores, que ele não estava fazendo. Aí ele falou assim que a obra ficou mais ou menos mais de 200 mil, e que com o asfalto vai ficar mais de 300, ou uns 300 mil, ele não deu mais ou menos a gente conversando ali. E ele falou que vai ser feito, porém ele tem que esperar a empresa entregar a obra, ou, se a empresa não entregar, ele falou que ele vai entrar com os meios deles para isso ser feito logo. Então, eu sou a favor do seu requerimento, porque a gente precisa, desde o dia 22 do mês passado que eu fiz esse pedido, não só eu, depois teve mais vereadores que fez, e essa empresa ainda não veio terminar a obra. Então, é muito importante esse requerimento com esses dados, para a gente poder passar tudo certinho para a população. Obrigada, senhor presidente. Poliana Quirino apresentou requerimento que pede informações sobre o atendimento do CREAS, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Senhor presidente, nobres colegas, ao público que nos acompanha, a todos que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Hoje a Louise veio nos assistir, ela nos acompanha pela internet, já sabe o nome de todos os vereadores e hoje veio presencialmente aqui nos acompanhar. Seja bem-vinda. Bom, eu fiz esse requerimento para entender, né, o auxílio estadia, que é uma lei municipal, um decreto 6.388, e como é um mês de alusão à violência doméstica, o ano passado fiz uma propositura com as vereadoras no dia 11 de agosto, que a gente pede, né, para o Conselho Municipal da Mulher
e também para que o Departamento de Assistência Social implementem ações concretas e efetivas no combate à violência contra a mulher. Nesse ano, em 13 de fevereiro, a Cássia fez um requerimento para saber os números de mulheres que sofrem violência, o número de boletins de ocorrência registrados pela Lei Maria da Penha, que foi uma informação muito importante para que a gente pudesse entender o número de mulheres que sofrem violência doméstica em Barra Bonita. Sendo assim, eu fui estudar essa lei, que é um decreto 6.388, que foi uma lei aprovada em 2022, porém, em setembro de 2023, ela teve alguns ajustes, e é um auxílio municipal muito importante, que ele promove um auxílio estadia para essas mulheres que passam pelo CRAS e CREAS. Os benefícios que essas mulheres têm, comprovando, né, a violência e tudo mais, é um auxílio estadia para possibilitar o acolhimento da vítima e seus dependentes em hotel, pousada ou similares de sua escolha, localizadas no município, pelo período improrrogável de até 10 dias, em caráter de urgência, mediante situação de risco iminente de morte e que a vítima não tenha rede de apoio ou até que se estabeleça contato com a sua rede de apoio. O segundo é um auxílio financeiro, que será disponibilizado à vítima o valor de meio salário mínimo vigente, acrescido o valor de R$ 150 por dependentes menores de 18 anos que resida com a vítima, podendo contemplar até 5 dependentes pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante parecer técnico. Mas tudo isso, gente, é muito burocrático. Nós aprovamos isso aqui, mas na prática, é muito difícil de acontecer. O que acontece? Essas mulheres sofrem violência. Onde ela vai procurar ajuda no final de semana? Na delegacia. A delegacia vai encaminhar para o CRAS ou para o CREAS. O CREAS, muitas vezes, também encaminha para a OAB. Essas mulheres têm apoio jurídico, mas não é só isso que nós precisamos. E muitas dessas mulheres, elas estão tendo o benefício somente estadual aprovado para elas. A gente tem essa lei aprovada, porém não está sendo executada, porque talvez, eu não sei se tem a ordem para que o CRAS não execute essa lei municipal, que é muito melhor para as mulheres do que a lei estadual. A lei estadual tem uma regra de elegibilidade. A renda, até o momento da separação, não pode ultrapassar 2 salários mínimos, o que é um absurdo, né? Porque, às vezes, o homem ganhava um pouco mais que as mulheres e a mulher não tem renda nenhuma. Ou seja, e ela precisa ter uma medida protetiva. E é um benefício de R$ 500 por 6 meses, podendo renovar por mais 6 meses. Então, muitas vezes, muitas dessas mulheres não têm registro. A gente sabe o número grande de mulheres que trabalham sem registros e que dependem, muitas vezes, desses agressores, né? E aí ela tem que comprovar uma renda que não é dela para receber esse benefício do Estado. E a regra da lei municipal é uma renda de até meio salário mínimo per capita, possuir a medida protetiva. Existe uma normativa que, em casos de risco, não é necessário ter a medida prontamente. Isso é muito bom e isso faz parte da lei municipal, visto que isso expõe a mulher. E o benefício municipal é meio salário mínimo acrescido de R$ 150 por dependentes para menores de 18 anos por 6 meses, podendo renovar. E uma das coisas também que dificulta essa solicitação é que, quando a mulher é casada, eles pedem a renda desse agressor, ou seja, o holerite desse agressor. Se a pessoa está tentando se divorciar e se ela sofre violência, como é que consegue isso de maneira tão rápida, né? Então, essas perguntas é para entender, né, o número de mulheres que dependem desse benefício municipal, que está sendo pago o estadual, porque muitas mulheres não estão tendo acesso ao benefício municipal, e quais são as previsões para o pagamento
desses benefícios e para a gente entender o valor, para que a gente possa estudar agora no orçamento, que vai vir para votação logo mais para casa, e que a gente tenha as informações para direcionar essas mulheres que sofrem violência dentro de suas casas. É só isso, senhor presidente. Muito obrigada. A colega Patrícia Barreto também falou sobre o assunto. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, Michele, Louise, que nos assiste hoje nessa casa. Senhor presidente, eu como uma da autora desses requerimentos, muito importante nessa casa, vou contar um fato que aconteceu comigo, eu nunca vou esquecer, foi no dia 22 de dezembro, que eu estava alimentando os animais ali próximo aonde é o nosso novo CAPS. Estava escutando uma gritaria na rua, uma moça de aproximadamente uns 20 anos, agachada, um senhor que eu achava que era marido, namorado dela, algo do tipo, que na verdade depois que eu acabei a socorrendo, descobri que era um tio. Ele estava arremessando objetos nela, gritando muito, e a partir do momento que ele entrou para dentro de casa, eu falei, ele vai pegar alguma coisa para agredi-la, né? Eu voltei com a moto, eu estava de bis, não tinha capacete nenhum. Eu falei, vem aqui, veio aqui. Ela veio com uma pasta correndo na minha direção, eu falei, monta na moto. A partir do momento que ela montou, eu saí disparada em direção à delegacia, a delegacia estava fechada. Ela sem capacete, fui conversando com ela, desci na delegacia de baixo fechada. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, na hora que eu cheguei, mais ou menos na altura ali da matriz, eu vi uma viatura passando. E eu joguei a bola, falei, moça, me desculpa, ela está sem capacete, expliquei o que estava acontecendo. E ela me relatou que o tio dividia aluguel com ela não tem família, ela não tem ninguém na cidade, e ele era usuário, né, de entorpecentes, havia acabado de sair da cadeia, os dois dividiam aluguel. Ela falou assim, ele vai me matar. Eu falei assim, você já fez boletim? Ainda eu falei para ela, mas você está morando com um cara desse, pelo amor de Deus, não fica com uma pessoa assim. Olha o que passa na TV, ele vai acabar te matando. Ele falou, moça, ele não é meu marido, ele é meu tio. E ele, com certeza, teria feito algo ali se eu não tivesse socorrido. E o que me deixou muito triste é que naquela pasta que ela estava na mão, era o boletim de ocorrência que ela tinha feito com ele de manhã. E nada foi feito. Numa situação dessa, gente, a partir do momento que ela estava dentro da delegacia, a polícia deveria ter ido buscar esse sujeito. A partir do momento que ela relatou tudo que ela relatou, esse cara não era para estar solto na rua. Ele já tinha saído da cadeia, agrediu uma mulher e é como se nada tivesse acontecendo. A partir do momento que eu falei para a polícia, ela falou assim, aqui eu tenho medida protetiva. Os dois policiais que estavam na viatura, não, isso não é medida protetiva, é um boletim de ocorrência. Precisa mais de alguma coisa? A gente tem que esperar morrer, a gente tem que esperar essa mulher ser morta para a gente tomar alguma atitude? Não. Então, esse requerimento se faz muito importante porque a gente precisa proteger essas mulheres. Porque muitas das vezes, como é o caso dessa moça, ela não tinha para onde ir. Era a casa dela, que ela dividia com esse indivíduo. E sabe o que aconteceu? Eu pedi, pelo amor de Deus, para os policiais levar ela para um lugar seguro. Eu falei, você tem para onde ir? Ela falou assim, Patrícia, eu só tenho uma amiga. Eu falei, não tinha como levar para ela estava sem capacete. Eu falei, os senhores, por gentileza, poderiam levar ela até essa amiga? Eu precisei pedir, por favor. A partir do momento que eles deveriam ter oferecido acolhimento, eu falei assim, aonde está esse sujeito que a gente vai prender ele agora? Não foi feito. Então, esse requerimento é muito importante porque, às vezes, a gente fala, vai procurar a polícia, e muitas vezes essa medida não é tomada na hora. E é onde a gente acontece. A gente liga a TV, morte. A gente liga a TV, mulher entubada, entre a vida e a morte, isso quando não morre. Então, é um requerimento que se faz muito importante, o pedido de informação para a gente tomar uma atitude e acolher todas essas mulheres que sofrem violência na nossa cidade. É só isso, senhor presidente. E no final da sessão de ontem, o presidente da Casa, Jairo Mesquiato, desejou boa sorte à vereadora Poliana Quirino, que oficialmente declarou ser candidata a deputada estadual pelo seu partido, o PSOL.
queria aqui, antes de encerrar a sessão, desejar aí boa sorte para a nossa amiga vereadora Poliana Caroline Quirino, que vai enfrentar uma nova etapa aí na vida, na política. E sempre, quando é a primeira vez, as coisas são um pouco mais difíceis, mas saúde, sabedoria e coragem, né? A gente tem que enfrentar. Então, boa sorte. E é isso, pessoal. O Câmara Notícias desta terça fica por aqui. Mais informações você tem a qualquer momento aqui na nossa página e também no nosso site. Até mais. Tchau!